ó. Glória a Deus. Pessoal, nesse último culto do ano, claro que a gente ainda vai ter ali, né, o musical sábado que vem, mas nesse último culto do Brave, eu fiquei muito pensativo sobre o que seria a ministração. Fiquei muito pensativo mesmo, e durante o tempo que eu estava tirando ali para pensar sobre isso, me veio algo na minha cabeça assim que é muito comum de acontecer. Quem é que faz metas no começo do ano? Faz assim. Olha, alguns fazem meta, né? Por mais que talvez você não escreva, você tem uma expectativa naquilo que você vai viver no próximo ano, não é verdade? A gente começa a criar expectativa. Se tu está na escola, você tem expectativa de tirar notas melhores. Se você está na universidade, você não vê a hora de sair, de terminar logo aquilo ali e se ficar formado. Se você está para apresentar o TCC, a tua expectativa é apresentar logo aquilo ali e ser aprovado em nome de Jesus. Então a gente vai criando expectativas. Temos alguns noivos aqui presentes que vão se casar também em breve. Qual que é a expectativa? Do casamento. Os que já estão casados, a expectativa é que o ano que vem tenha filhos. Amém, casados? Olha, responderam amém, hein? Glória a Deus. Então a gente vai criando expectativas. Você que está solteiro, a tua expectativa para o ano que vem é esperar pacientemente no Senhor. Amém? O homem foi mais fraco. Mas a gente vai criando as nossas expectativas para o ano. Às vezes uma promoção, às vezes algo que a gente quer fazer, uma viagem tão sonhada, né? A viagem para fora do país ou para dentro do país, para visitar o Nordeste ou qualquer outro lugar. Mas a gente vai criando expectativas no ano. Só que tem um evento que ele é meio canônico assim para todos nós, né? Final do ano. É muito lindo porque assim, começo do ano a gente está com a expectativa lá em cima. Mas final do ano a gente é confrontado com a realidade. Você já viu aquele, né, tem muito isso no Instagram e tudo mais, que é o expectativa versus realidade de lugares paradisíacos. É muito legal, porque assim, tem uns lugares que no Instagram é maravilhoso, assim, você pensa, nossa, que lugar muito bonito. Só que quando você vai visitar, você fica, é isso? Esperava mais. É sério que é só isso aqui? Às vezes é sujo, feio. Vou dar um exemplo muito bom. Para quem não sabe, eu sou baiano, e Salvador, nas fotos, é um negócio muito bonito. Nas fotos, Salvador parece um negócio absurdamente lindo, praias maravilhosas, né? Aí tem ali o farol, tem um monte de outras coisas muito bonitas ali, o Perolim, parece tudo muito lindo. Só que é uma cidade meio feia, fedida e perigosa. É claro que as praias são lindas, mas existem outros lugares no Nordeste, porque eu vi que a Vivi ficou triste ali, muito mais bonito, vamos para Porto Seguro, mais bonito que Salvador. Mas a gente vai vendo que às vezes a gente coloca a expectativa lá em cima, Rio de Janeiro, para não ficar só na Bahia. Maravilhoso o Rio, não é verdade? A nossa expectativa é o quê? Cidade maravilhosa. A realidade, você chega... Exatamente, alguém já falou ali. Não dá às vezes para andar na rua de qualquer jeito, nem entrar em qualquer rua também. Então assim, às vezes a gente coloca a expectativa lá em cima, mas a realidade nem sempre é como a gente imagina. O Rio de Janeiro é lindo, tem problema com criminalidade. Salvador é lindo, mas tem problema com má administração do governo que tem ali, que não limpa a cidade direito, não cuida da segurança. Então tem as expectativas e tem as realidades que muitas vezes vão nos frustrar. Só que quando a gente chega no final do ano, a expectativa versus a realidade não é sobre a nossa cidade, mas muitas vezes é sobre nós. A gente cria os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos, mas e quando chega o final do ano? Você realizou todas as suas metas desse ano? Todos os seus projetos? Tudo no ano aconteceu exatamente como você planejou e programou? Tudo certinho? É claro que não. Se você é essa pessoa, glória a Deus, teve um ano perfeito, maravilhoso. Mas na maioria das vezes, durante o ano, a gente vai ter frustrações. A gente vai ter dias de lutas e dias de glória, mas também vai ter, né, momentos ali de muita angústia, muito choro e de muitos risos. A gente vai ter momentos e momentos durante o nosso ano. E chega o final do ano, a gente tende muitas vezes a olhar muito mais para os nossos fracassos, para as nossas derrotas, para aquilo que a gente não conseguiu atingir a nossa expectativa. Mas hoje eu estou aqui para te falar algo, porque eu quero te ensinar a como ter um ano incrível. Quem quer ter um 2026 incrível? Faz assim. Oremos por quem não quer, né? Senhor, toca no coração, tira toda a dor. Brincadeira. Mas a gente quer ter um ano incrível. A gente quer ter um ano maravilhoso. E hoje eu quero te ensinar um hack espiritual para que você possa ter o melhor ano da sua vida. Amém? Então vem junto comigo.
Salmo 125, versículo 1 e 2, vai dizer assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Sabe, esse texto é muito legal, porque o salmista, em Salmo 125, ele vai parafrasear também o Salmo 20, porque ele vai trazer aqueles que confiam no Senhor. E o Salmo 20, ele vai partir do mesmo princípio, porque em Salmo 20, do versículo 7 ao 8, vai dizer assim: alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e nos mantemos firmes. Esses dois textos vão trazer para nós a essência de como nós temos não apenas um ano incrível, um ano firme, um ano inabalável, como uma vida incrível e inabalável também. Então esses versículos vão trazer esse princípio que é tão importante para que a gente tenha uma vida tão fundamentada, tão firmada, tão bem estabelecida. E que princípio é esse? A confiança no Senhor. Fala assim comigo: a confiança no Senhor. É isso que vai manter o nosso ano completamente inabalável. É isso que vai nos dar a certeza de uma vida inabalável. É isso que vai nos dar a certeza e a confiança de uma vida bem-sucedida. E a gente vai percebendo aqui logo mais para frente que talvez uma vida bem-sucedida não é exatamente aquilo que a gente queria na nossa cabeça. Mas quando nós confiamos no Senhor, nós temos a certeza de que nada nesse mundo vai poder nos abalar. E quando a gente olha para Salmo 20, a gente vai ver que ele vai um pouquinho além do Salmo 125. Porque no Salmo 125 ele vai falar: ó, aqueles que confiam no Senhor não serão abalados, serão como o monte de Sião. Só que no Salmo 20 ele vai trazer ali uma comparação, ele vai trazer ali algo diferente, que é falar o quê? Olha, alguns confiam em carros de guerra e outros em cavalo, mas nós, porém, confiaremos no nome do nosso Deus. E é interessante ele trazer esse paralelo, porque aqui ele está trazendo uma ilustração de guerra. Porque antigamente os exércitos mais fortes, eu não sei se você sabe, mas ter uma força bem estabelecida de cavaleiros era um negócio complicado naquela época. Imagina aí o melhor tanque de guerra, era um cavalo naquela época. Uma cavalaria poderia destruir facilmente um exército. E é por isso que muitos naquela época confiavam no seu forte poder militar em carros de guerra, em cavalos, porque aquilo dava para eles poder e força. Só que a nação de Israel era um pouquinho diferente. A confiança de Israel não poderia estar estabelecida no que eles tinham, no que eles possuíam. A gente vai ver que quando Davi vai fazer um censo justamente para ver isso, ele é reprovado por Deus naquela ação, porque a confiança de Israel não está estabelecida no que eles tinham, mas a quem eles pertenciam. E isso que é o mais lindo. E é por isso que em vários momentos na história de Israel, nós vamos ver eles vencendo nações inteiras, cidades inteiras, sem sequer levantar a espada. Está lá, né, Josué cercando Jericó, não tocou na espada, muralhas caíram, venceram a guerra. A gente vai ver em outro momento a cidade cercada, e um anjo do Senhor vem até o arraial daquele povo inimigo que estava sitiando Israel e destrói aquela cidade. Porque a confiança deles não estava em cavalos e em carros que poderiam ser mortos, mas estavam naquele que permanece para todo o sempre, que é o Senhor. Então o salmista ele vai trazer essa diferenciação para a gente. Olha, alguns confiam naquilo que eles têm e podem fazer, mas nós, porém, não confiamos naquilo que nós temos ou fazemos, mas nós confiamos no nosso Deus. Então ele traz esse paralelo para nós. E por que eu estou contando tudo isso para você? Porque muitas vezes quando nós vamos criar os nossos planos, as nossas expectativas, nós depositamos a nossa confiança naquilo que nós somos ou naquilo que nós fazemos. E aí a gente começa a projetar o próximo ano, e aí a gente começa a pensar: olha, eu sou um bom aluno, eu irei tirar uma nota excelente no Enem. Chega o final do ano, às vezes não tiro, às vezes se sente frustrado. Eu vou estudar feito um maluco esse ano, e final do ano eu vou passar em medicina. A expectativa está ali, estudar, passar. E às vezes não passa. Não estou dizendo que você, para passar em medicina ou ir bem no Enem, você não deve estudar. Pelo contrário.
mas a gente coloca a nossa confiança naquilo que nós podemos fazer ou nas nossas qualidades. Um outro exemplo muito bom, às vezes a gente coloca a nossa confiança no dinheiro. E a gente pensa, nossa, eu ganho tão bem, final do ano vai ser incrível, o ano que vem vai ser incrível. Recebi aumento no meu trabalho, promoção, não tem nada que me pare o ano que vem. Não tem nada capaz de me fazer não crescer o ano que vem. Ou às vezes nas suas habilidades, sei fazer isso muito bem, então está tudo certo, o ano que vem vai ser incrível. E aí vem um ano desastroso. Ninguém nunca passou por isso aqui, não é só eu. Criar uma expectativa de um ano maravilhoso e ser um ano completamente desastroso. Eu estava vivendo com a Bela um dos nossos melhores anos, assim, 2019, foi o ano que a gente se estabilizou bem lá na Bahia, a gente morava em Porto Seguro, se estabilizou bem, e aí a gente pensou, nossa, 2020 a gente está com a expectativa lá em cima. Aí eu fui a um culto na PIB, me marcou muito, porque naquela época a gente assistia um filme que o personagem falava assim, espetaculíssimo, era tipo um magnífico com um espetáculo maior ainda, né? E aí a gente foi na PIB e aí o pastor Lucas estava pregando, o Lucas Zub naquele dia, e ele pegou e falou assim, declare uma palavra sobre o seu 2020. Eu olhei para a Bela e falei, nossa, a gente vai ter um ano incrível. E vocês sabem muito bem o que aconteceu em 2020, né? E aí eu falei, a gente vai ter um ano incrível, a minha palavra vai ser espetaculíssimo, porque vai ser o melhor ano da nossa vida. Chegou ali começo do ano, pandemia, a gente tinha empresa, foi obrigado a parar de trabalhar, a gente passou o ano inteiro de 2020 sem trabalhar e sem expectativa de como seria o nosso ano de 2021, e foi um ano extremamente terrível. Veja, a gente tinha tudo sob o controle. A gente tinha absolutamente tudo sob controle, empresa indo bem, casamento bem, tudo indo bem, da noite para o dia simplesmente tudo desmoronou. A questão que eu quero trazer aqui para você é que a gente pode colocar a nossa confiança em carros de guerra. A gente pode colocar a nossa confiança em cavalos. Eu posso colocar a confiança no quanto eu sou bom estudando ou não. Eu posso colocar a confiança no meu trabalho ou nas minhas habilidades ou naquilo que eu possuo. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. A gente pode ver, por exemplo, um faraó que tinha confiança ali, né, em seus carros e cavalos e foi engolido por um mar vermelho. Às vezes o mar vermelho chega fechando que a gente nem vê. Às vezes ele se abre na nossa frente. Mas e quando o mar vermelho se fecha sobre nós? Às vezes acontece de tudo estar indo super bem e da noite para o dia desaparecer. Porque as coisas que nós temos aqui nessa terra são passageiras. O ouro pode se enferrujar, pode ser roubado. Quer dizer, pode enferrujar, não sei, mas pode ser roubado. A nossa casa que a gente construiu, né, esse domingo retrasado aí, deu uma chuva aqui em Curitiba, que a sensação que eu tive é que estava tentando destruir Santa Felicidade inteira. E foi um desespero lá em casa. Nós temos escoamento muito bom, mas a água começou a subir que eu achei que ia entrar dentro de casa. Entrei em desespero. Da noite para o dia, uma chuva que nunca tinha caído antes. Pelo menos eu nunca vi uma chuva daquela intensidade. Mas pode acontecer. E aí, quando o dia mau chega, aquilo que para a gente é uma base de estabilidade, pode não ser mais. Um casamento que está indo tudo bem, da noite para o dia pode começar a dar tudo errado. Um emprego que você está indo muito bem, da noite para o dia você pode ser demitido. A faculdade que você está indo incrivelmente bem, da noite para o dia uma dependência lá que você não esperava. E aí, como lidar com tudo isso? Como a gente se manter firmes e inabaláveis diante de tudo isso? Fala assim comigo, confiando, com mais vontade, confiando no Senhor. Quando a gente coloca a nossa confiança no Senhor, não significa que tudo na nossa vida vai dar certo. Não significa que a partir do momento que eu coloco a minha confiança em Deus, está garantido o futuro que eu espero. Não significa que quando a gente confia no Senhor, o Senhor agora tem a obrigação e o dever de nos dar tudo aquilo que nós sonhamos, desejamos ou imaginamos. Pelo contrário, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, nós entregamos o controle da nossa vida para Ele. E entendemos que agora não é do nosso jeito, mas é do dele. E se alguma coisa no meio do caminho não parecer muito bem, está tudo certo, o Senhor ainda tem o controle. Está tudo bem se enquanto eu estou fugindo de Faraó com o povo, eu chego diante do mar vermelho, parece que é o final, parece que é o fim, eu olho para trás um exército querendo me matar, olho para frente um mar que não dá para atravessar nadando, é o fim. Mas aqueles que confiam no Senhor, sabem que muitas vezes o fim é apenas o começo daquilo que Deus ainda vai fazer.
Eles poderiam pensar, é o fim ali no Mar Vermelho, mas Moisés olha e fala bem assim, não, ainda tem alguém a quem eu recorrer, ainda tem alguém que me deu a palavra para vir libertar o povo, e é a esse Deus que eu vou recorrer. E aquilo que parecia ser o fim, era só o começo de uma peregrinação para a terra prometida. E olha que coisa linda, mas no meio do caminho, saindo do Egito até a terra prometida, não foram só flores. Tiveram milagres, glória a Deus, mas teve terra se abrindo. Teve momentos de alegria e celebração? Teve, mas teve um momento do bezerro de ouro, e inclusive Moisés mandando o povo comer o ouro. Então teve momentos bons, teve momentos ruins, teve altos, mas teve baixos também, porque a nossa caminhada nem sempre vai ser tudo bem sucedido, nem sempre tudo vai acontecer do jeito que a gente quer. E aí quando a gente chega no final do ano, a gente se sente frustrado, quando a nossa expectativa, a nossa esperança está nos nossos braços, porque chega no final do ano e a gente começa a pensar, eu fui incapaz, eu fui um fracassado, eu não consegui, eu não risquei, não fiz o check lá em todos os itens da minha lista. Eu não consegui chegar até o final de tudo aquilo que eu sonhava, daquilo que eu idealizava. E aí parece estranho, né, Eric? Por que você quer falar para mim, confiar no Senhor, sendo que isso não me dá garantia de que eu vou ter tudo aquilo que eu preciso e que eu quero? Como? Tudo que eu preciso no sentido do que você acha que precisa. Porque confiar no Senhor vai muito mais além do que a gente conseguir ou não as coisas que nós queremos. Vai muito mais além da gente conseguir ou não conquistar tudo o que nós desejamos. Vai muito mais além. A gente confiar no Senhor tem muito mais a ver com a resiliência de suportar, levantar e seguir em frente do que conquistar tudo o que nós queremos. O confiar no Senhor é entender que a chuva cai sobre os justos e os injustos, mas o Senhor, nosso Deus, é o Senhor do tempo, é Ele que controla, e que se nós estamos vivendo uma tempestade, nós ainda estamos debaixo do controle do Senhor. Mas se nós estamos vivendo um dia de sol como foi hoje, né, um dia lindo, ainda estamos debaixo do controle do Senhor. É entender que se o milagre chegou na sua vida, glória a Deus por isso, mas se não chegou, glória a Deus por isso também. Quando a gente confia no Senhor, a gente consegue enxergar a beleza nos dias bons e nos dias maus, porque os nossos olhos não estão na tempestade, mas está naquele que está acima da tempestade. Os nossos olhos não estão na bênção, mas está naquele que está acima de todas as bênçãos, e que nele tem todas elas. E essa que é a parte maravilhosa, porque a gente pode passar pelo dia mau com a certeza do que diz Romanos capítulo 8, 28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E o lindo desse texto não é que fala assim, olha, todas as coisas contribuem, não está falando aqui, ó, algumas coisas contribuem. Está falando isso? Não. Esse texto também não está falando, olha, as coisas boas contribuem. Está falando isso? Não, está falando todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a gente só quer as coisas que abrem as portas, mas as portas fechadas nós não queremos. Nós queremos às vezes que Deus abra até uma janela para a gente pular, mas a gente não quer aceitar às vezes as portas fechadas que Deus coloca na nossa vida. A gente quer o sim do Senhor, mas a gente não quer o não do Senhor sobre a nossa vida. A gente quer as bênçãos de Deus, mas a gente também não quer ouvir quando Deus fala, olha, não quero você nessa direção. E é difícil a gente conciliar isso às vezes, de como o caos, o fracasso, as derrotas da vida podem contribuir para o nosso bem, porque nós só vemos o que nós estamos vivendo agora. Ninguém aqui tem, né, a habilidade de ver o futuro. Ninguém pode saber o que vai acontecer amanhã, ou melhor, ninguém pode saber o que sequer eu vou dizer daqui um minuto. Quem dirá o que vai acontecer no ano que vem? Mas nós temos um Deus que está acima do tempo e que conhece não só o seu passado como o presente e conhece o teu futuro. Então quando nós depositamos a nossa confiança nesse Deus, nós sabemos que se está tendo uma tempestade agora, há um motivo para isso. Que a chuva muitas vezes vem para regar um coração que está seco. Olha que coisa maravilhosa.
Muitas vezes Deus manda a tempestade sobre nós para regar o nosso coração que está seco. Um coração que talvez há muito tempo nem sequer orava, mas quando chega o momento da crise, sabe para onde tem que fugir. E às vezes Deus faz isso conosco. Hoje a gente estava aqui no batismo, e o testemunho do André foi uma coisa muito linda. Assista lá no YouTube depois. O André estava ali testemunhando aqui na carta dele do batismo. E ele falou que a doença dele, a epilepsia, veio para aproximar ele do Senhor. Isso é enxergar a confiança em Deus. É olhar para uma enfermidade tão séria quanto essa e entender que só passou por isso para se aproximar ao Senhor. E quantas coisas lindas a Paty e o André não estão vivendo. E eles revelaram ainda hoje no batismo, fizeram chorar um monte que estão esperando um bebê ainda. Então olha quantas coisas lindas eles viveram, se batizaram, casaram, agora estão esperando um filho. Quanta coisa linda! Porque eles confiaram no Senhor, mesmo num dia mau, crendo que o Senhor tinha um propósito para aquilo ali, e o propósito foi através da enfermidade aproximar os dois mais perto do Senhor. E às vezes a tempestade vem para regar esse nosso coração tão seco às vezes, um coração tão seco que já está endurecido. Sabe, Deus Ele espera e deseja de nós, que nós sejamos filhos que confiem nos planos do Senhor, porque os planos do Senhor são bem mais altos do que o nosso, são bem mais sublimes do que o nosso. Os planos do Senhor são perfeitos e os nossos imperfeitos. O dele é a prova de falha, o nosso é muito falho, e o Senhor deseja essa confiança de nós, e essa confiança que o Senhor pede de cada um de nós em Salmo 125, não é uma confiança daquele que acredita em Deus, porque às vezes a gente acha que é isso, né? Confiar no Senhor é, eu acredito em Deus, eu creio em quem Ele é, eu sei que Deus é soberano, poderoso, mas a confiança aqui, quando a gente traz no termo do original, ela traz uma profundidade muito maior, porque ela vai trazer para nós uma dependência total do Senhor. Confiar em Deus é depender completamente dEle, é entregar o leme do barco. O leme dita para onde o barco vai, é entregar esse leme para o Senhor, é entregar toda a sua vida, é entregar o controle da sua vida por completo ao Senhor. E não é fácil entregar o controle, né? Quando tudo começa a dar ruim, a gente já quer dar o nosso jeito, né? Já vai lá no chat GPT, como resolver todos os problemas da minha vida. A gente já vai na pesquisinha ali tentando dar o nosso jeito, mas não é bem assim. Quando a gente fala de confiar no Senhor, tem que ser como uma criança que pula nos braços do seu pai. E nem sempre significa que vai ser fácil pular, às vezes não. Na confra de líderes, a Bela chegou perto do mar com a Chloe, e aí a Chloe começou a falar que estava com medo. Daí a Bela foi, me entregou a Chloe e falou, só não vai para o mar porque ela está com medo do mar. Eu falei, não, minha filha é corajosa e é forte, vamos lá para o mar sim. Aí eu fui com ela assim na beira do mar, sentei no mar com ela, bati o pezinho nela na água, ela me olhou assim meio desconfiada, puxando o pé, eu bati o pezinho dela de novo, ela foi olhando com desconfiança, aí veio uma onda, deixei bater na perninha dela, ela já me olhou com a cara demais, tipo, eu achei isso engraçado, papai. E aí eu fui brincando com ela, brincando, tá, fui entrando mais fundo, a água estava um pouquinho gelada, mas a gente foi indo, daqui a pouco ela estava no meio do mar junto comigo lá, pulando a onda. Agora a pergunta é, foi tranquilo? Não, eu acho que eu poderia ter traumatizado ela ali, porque tinha uns ondinhas assim, às vezes que vinha mais forte, que voava água na cara dela, e ela sentia a água batendo nas costas, ela me abraçava forte assim, meu Deus, que onda que é essa, e ficava mais assim, mas aos poucos foi perdendo o medo, foi entendendo, opa, eu falava para ela, papai está aqui, fica calma, estou te segurando, ela foi, daqui a pouco estava dando risada, brincando com todo mundo ali, e às vezes é assim com a gente, às vezes a gente está entrando no meio do mar revolto com o Senhor, e as ondas vão batendo que vai assustando, né? É uma cada batida que parece que vai nos afogar, às vezes até parece que nos cobre. Quem aqui já tomou o famoso capote na praia, assim? Você sabe bem do que eu estou falando. Às vezes a gente está lá de boa, daqui a pouco, e aí tem que voltar para o mar, tem que voltar a entrar, porque a gente foi chamado para viver um propósito, a gente não foi chamado para pisar os pés na beira da água, a gente foi chamado para mergulhar por completo naquilo que Deus tem para nós, mas às vezes mergulhar é difícil, às vezes prosseguir é difícil mesmo, mas quando a gente confia no nosso Pai, a gente sabe que eu posso ir entrando no mar, porque eu estou com aquele
que acalma a tempestade, aquele que acalma o mar está comigo. E como é lindo isso, porque quando Cristo está conosco, a nossa confiança é total, porque o Pai cuida de cada um de nós, ainda que a onda bata, ainda que a gente parece que vai se afogar, como o próprio Pedro, que estava andando sobre o mar e ele afundou. Mas quando ele afunda, a palavra fala que imediatamente Jesus estava com a mão estendida para puxar ele de volta, porque Deus, ele não nos desampara, mesmo no dia mau. E o dia mau, ele vem para nos ensinar lições, ele vem para nos fortalecer. E Salmo 125 vai nos dar uma certeza extremamente poderosa para aqueles que confiam no Senhor. Ele vai nos dar uma garantia de que a nossa confiança no Senhor, ela não é em vão. Que a nossa confiança em Deus, ela não vai ficar sem uma resposta do Senhor. Porque Ele vai dizer que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não serão abalados. Cara, que coisa linda. Eu não sei se você tem a dimensão do que é um monte, mas é uma coisa muito grande. Alguém já subiu algum monte aqui, ó? Faz assim. A gente subiu com o Brave esse ano, foi muito legal. Vamos subir outros ano que vem, glória a Deus. Vai ser incrível também. Quase morri no começo da subida do monte. Deu 3 minutos de caminhada. O grupo inteiro teve que parar. Eu tive que sentar, jogar água na minha testa, me deram um suco de laranja, porque eu estava passando mal, porque fiz o vacilo de comer um chocolate de estômago vazio e fazer exercício. Aí aprendi a lição, né? Não faço mais isso. Mas subir um monte é difícil. Por quê? Porque ele é grande, ele é pesado. Você já tentou mover um monte? Óbvio que não, é impossível. Então, quando a gente olha aqui, a gente percebe que Deus, ele nos traz um princípio muito interessante. Porque Ele fala, olha, aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião. Ou seja, aqueles que não se movem pela tempestade, aqueles que permanecem firmes e não serão abalados, aqueles que não importa a chuva que dê, o monte continua no mesmo lugar. Pega lá o Pão de Ló, que é um dos montes que nós temos aqui, da chuva que for. Na minha casa eu entrei em desespero, o Pão de Ló estava lá, ó, sublime, continua do mesmo tamanho, no mesmo lugar, porque ele não pode ser movido, ele não pode ser abalado por tempestade nenhuma, ele permanece firme. E isso não significa que não enfrente a tempestade, mas que tenha força para permanecer firme em meio à tempestade. E esse princípio vai ser um princípio muito parecido com o que o salmista vai trazer no Salmo 20, porque ele vai falar bem assim, olha, uns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos, nós porém confiaremos no Senhor, o nosso Deus, confiaremos no nome do nosso Senhor, mas aqueles que confiam em carros e cavalos, esses cairão, fracassarão, vão cair ao chão. Mas nós que confiamos no Senhor, nós seremos erguidos e nada poderá nos abalar, nada poderá nos tirar do chão, nada poderá nos mover daqui, porque no Senhor nós permanecemos inabaláveis, e glória a Deus por isso. Então aquilo que o salmista vai trazer para a gente é que aqueles que confiam no Senhor são inabaláveis, independente da situação, e é isso que vai nos fazer ter um ano incrível. Não é vencer em todas as coisas, mas é ter a resiliência necessária para ser inabalável. E a pergunta que talvez fique é, então como a gente pode viver ser inabalável diante do Senhor então? E a resposta para isso está na própria essência de quem Deus é. Porque quando nós olhamos para o nosso Senhor, nós encontramos alguém que é completamente imutável. O nosso Deus, Ele não muda jamais. Ele é um Deus que não muda. Ele é um Deus que não age de um jeito e depois age de outro. Pelo contrário, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, o nosso Deus, Ele não é inconstante. O nosso Deus, Ele é constante. Ele é poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Ou seja, Ele sabe de todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Então isso que é o incrível do nosso Deus. E Ele está em todos os lugares. Olha que Deus maravilhoso que nós temos. Ele é a nossa rocha inabalável, e a palavra vai nos dizer que nele não há sombra de inconstância ou improbabilidade, ou seja, o nosso Deus, ele é certeiro.
não tem probabilidade nele, ele é certo, ele está perfeito, incrível, e não há nenhuma sombra de erro nele, de falha nele, de decepção no Senhor, porque ele é perfeito e inabalável. Tiago, capítulo 1, versículo 17, Tiago vai falar que ele não muda como sombras inconstantes, mas ele permanece o mesmo eternamente, e glória a Deus por isso. Então, quando nós olhamos para o nosso Senhor, nós percebemos que o nosso Senhor é uma rocha inabalável, que nele não tem aquele mais que vem depois da vírgula, sabe? O nosso Deus é bom, ele é misericordioso, mas ele vai falhar com você, não existe esse mais. Quando nós olhamos para o nosso Senhor, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é poderoso, Ele é constante, e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, e Ele vai infinitamente mais daquilo que nós pensamos, imaginamos ou sonhamos, porque o nosso Deus está acima de todas essas coisas. O nosso Deus é a rocha que nos mantém firme, porque Ele é inabalável, Ele é poderoso. Sabe, se a gente olha para o Monte Everest, né? Eu estava vendo um vídeo interessante sobre a Fossa Mariana, mostrando quão profunda ela era, e aí eu vi o tamanho do Monte Everest, dá mais de 8 quilômetros, isso é muita coisa, isso é muito alto, 8 quilômetros de altura é extremamente alto, e a gente olha para aquele monte, e qual que é o nosso pensamento? É impossível esse monte sair do lugar, não é verdade? Impossível. Agora imagina um Deus que não sustenta só o Monte Everest, mas sustenta esse planeta inteiro, sustenta tudo que existe, tudo que há no universo, o universo inteiro está na palma da sua mão. Olha o tamanho desse Deus, Ele é inabalável, Ele não pode ser movido, Ele não pode ser corrompido, Ele não pode ser transformado, porque a essência desse Deus é a verdade, é a constância, é a santidade, é a grandiosidade, e esse é o Deus que nos convida a confiar nele. Então olha que coisa maravilhosa, um Deus tão incrível assim fala para a gente, olha, aqueles que confiam em mim não serão abalados, eles serão como um monte de Sião, não poderão ser abalados, porque aquilo que mantém a nossa fé, a nossa constância, não é o que nós fazemos, mas é quem o Senhor é, e nós podemos ser inabaláveis, porque o nosso Deus é inabalável, e Ele nos transforma a sua imagem e semelhança, porque o Senhor quer que você seja assim como Ele, inabalável e constante, mas nós só conseguimos isso quando nós estamos estabelecidos nele. E é por isso que nesse final de ano, onde a gente está com a expectativa lá em cima, para o ano que vem, mas ao mesmo tempo tendo que lidar com os fracassos, com as derrotas do ano de 2025, nós podemos olhar agora para o ano de 2026, confiando de que o ano de 2026 está sob o controle daquele que controla todas as coisas, daquele que nenhuma folha sequer cai, se assim Ele não permitir. Nós podemos confiar que o nosso ano de 2026, ainda que não sejam só de altos, mas tenham baixos também, nós confiamos que tudo está no controle do nosso Deus. Nós confiamos que a tempestade tem o seu propósito. Nós confiamos que a chuva forte tem o seu propósito. Afinal de contas, não sei se você sabe, mas se não chover forte, os nossos rios vão se secando. A gente precisa da chuva forte para restabelecer a água doce. Vocês lembram, quando eu cheguei aqui em Curitiba de volta, lá em meados de 2020, 2021, a gente estava enfrentando uma seca terrível aqui em Curitiba, racionamento de água, porque não estava chovendo em Curitiba. Às vezes a chuva forte é complicado de enfrentar, mas ela vem para nos recarregar, ela vem para nos reabastecer daquilo que Deus tem para nós, porque a tempestade nos aproxima do Senhor, e é por isso que muitas vezes o Senhor deixa a tempestade vir sobre nós, para o nosso crescimento, para que a gente possa crescer nele, e glória a Deus por isso. Então quanto mais nós confiamos no Senhor, quanto mais o nosso relacionamento com Deus vem na base da confiança, mais firmado nós estaremos naquele que é a rocha inabalável. Não somos nós que podemos nos tornar inabaláveis. Não confie naquilo que você tem, não confie naquilo que você pode fazer, não confie na sua experiência ou na sua falta de experiência, ou na tua coragem, ou na tua falta de coragem. Confie naquilo que Deus é e naquilo que Ele pode fazer.
Porque muitas vezes a gente coloca a nossa confiança, claro, naquilo que a gente consegue fazer, mas muitas vezes nós colocamos a nossa confiança naquilo que a gente não consegue fazer também. Quer ver um bom exemplo? Eu tenho medo, nunca vou conseguir. A nossa expectativa para o próximo ano é o quê? É o nosso medo. E a gente coloca o nosso medo, às vezes, acima daquilo que Deus é, sendo que a nossa confiança não está no nosso medo, nas nossas capacidades ou habilidades ou falta delas, mas a nossa confiança está naquilo que Deus é, e naquilo que Ele pode fazer, e em como o nosso Deus, Ele é completamente inabalável, e nele nós podemos ser inabaláveis. Deixamos de ser os que vacilam e caem, aqueles que confiam em carros e carroças, ou aqueles que deixam a sua própria fraqueza, ou até mesmo ali as suas faltas de habilidade dominar, ou vice-versa, aquilo que você é bom te dominar, e às vezes te levar ao fracasso e à inconstância. Nós não somos essas pessoas, mas nós somos aqueles que confiam no Senhor, e entende que aqueles que confiam no Senhor, recebem do Senhor a força necessária, para levantar no dia mau, e continuar seguindo em frente. Aqueles que confiam no Senhor, ainda que sejam derrubados, podem ser colocados de pé, porque a força não está em nós, mas no Senhor, e Ele nos ergue no dia mau, e fala: meu filho, minha filha, eu estou contigo, não precisa ter medo, não precisa andar ansioso por coisa alguma, porque eu tenho o controle de todas as coisas. E como eu falei, mais uma vez, isso é importante reforçar, isso não é uma garantia de que tudo na sua vida vai dar certo, mas é uma garantia de que no dia bom ou no dia mau, você não está sozinho, e o Senhor vai continuar te guardando de tempo em tempo para todo sempre. E aí a gente entra na segunda parte do Salmo 125, no versículo 2, porque ele vai falar: aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam. Mas no versículo 2 ele vai falar: como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. E é interessante porque Jerusalém é uma cidade sitiada por vários montes, que serviam ali como uma espécie de barreira e proteção natural para aquela cidade. Então é muito mais difícil um exército invadir tendo que subir e descer monte. Então servia como essa proteção. Então Deus traz aqui mais uma vez uma ilustração para Jerusalém, mais uma vez uma ilustração para o seu povo, mais uma vez essa ilustração militar. Olha, assim como os montes cercam e protegem, eu cercarei aqueles que confiam em mim. Deus está falando: olha, assim como os montes protegem Jerusalém, eu sou a proteção daqueles que confiam em mim. E olha que coisa mais linda, é o Senhor falando para você assim: olha, quando você confia em mim, eu te cerco com a minha presença, eu te cerco com a minha graça, eu te cerco com a minha vontade, sou eu que serei a tua proteção, serei eu que irei te proteger, serei eu que irei te guardar. Por isso que ele fala: como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo. E olha que coisa maravilhosa, não existe nenhuma outra proteção melhor nesse mundo ou fora dele do que o nosso Senhor. Não existe nada melhor para nos guardar do que a presença do nosso Deus, e essa proteção nos garante que mesmo que tenha os dias maus, o Senhor vai estar lá. Ele nos garante que ainda que o choro dure uma noite, a alegria ela vai chegar pela manhã. Ele nos garante que ainda que tudo desmorone, ainda assim no dia seguinte tudo pode ir bem. E ainda que não vá, a gente pode ter a confiança de que Deus ainda está sob o controle, e Ele ainda está nos guardando para os propósitos maiores do que os nossos, quase travou, né? Para os propósitos do Senhor, aquilo que é do alto. E olha que coisa linda, a gente pode confiar em um Deus que nos garante isso. Um Deus que nos garante que ainda que o choro dure a nossa vida inteira nessa terra, ainda assim nós teremos uma eternidade ao lado dele, onde não haverá mais pranto nem choro, mas nós poderemos nos regozijar no Senhor, ou seja, nos alegrar naquele que é o nosso Deus. Ainda que tudo desmorone aqui na terra, nós podemos confiar que aqueles que permanecerem até o final herdarão a coroa da vida eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, e glória a Deus por isso. A gente pode entender que ainda que
tudo que você viveu até hoje te faça sentir como se você estivesse sitiado, cercado por medo, por traumas, dificuldades, fracassos, com sentimentos de incompetência, com críticas que foram lançadas sobre você, com insegurança sobre o futuro, ou com insegurança sobre as suas falhas, que mesmo que tudo isso esteja te assolando, a gente pode confiar que assim como diz em 1 João 4,18, o amor perfeito vai lançar fora todo medo. Esse amor perfeito do nosso Deus é o amor que nos cobre, que nos cerca, que nos protege, e ainda que o medo bata a porta do nosso coração, esse amor perfeito lança fora todo medo, porque nossa confiança não está no medo, mas está naquele que manifesta o amor perfeito sobre as nossas vidas. Nós podemos confiar que podemos permanecer avançando, porque nós confiamos em um Deus infinitamente maior do que qualquer dificuldade, de qualquer momento que nós estejamos passando aqui na terra, sabe? Aí pode vir mais um questionamento para a gente. Quando então eu posso provar disso na minha vida? Dessa bondade, desse amor perfeito, porque agora eu estou passando por medos e inseguranças. Ou talvez agora você esteja no melhor momento da tua vida, e talvez você pense, não, agora está tudo bem, eu estou no melhor momento da minha vida, 2025 foi o ano da minha vida incrível, perfeito, talvez seja, mas a gente se pergunta isso, quando que a gente vai provar então desse amor perfeito? Quando que a gente vai provar dessa proteção, desse cuidado, dessa confiança em Deus, nos dias maus apenas? Ou só nos dias bons? Não, tem gente que é assim, né? No dia ruim, Deus meu, por que me desamparaste? A gente faz a oração de Jesus como se fosse nesse sentido, né? Ou então no dia bom, Deus é comigo, me protegeu, me guardou, me abençoou. Deus é o meu Deus. Mas no dia mal, já Deus, cadê? Eu sou um bom filho. Às vezes a gente faz isso com o Senhor, né? Sou um bom filho, entrego a oferta, entrego o dízimo, vou na igreja de segunda a sábado, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço tudo que o Senhor mandou. Por que eu estou passando por um dia mal? Eu não mereço passar num dia mal, eu não mereço ter um dia ruim, às vezes a gente age assim também. E a gente fica pensando aqui então agora, quando que a gente pode provar então dessa proteção, dessa confiança do Senhor? Nos dias bons somente? Nos dias maus? Sabe, é interessante o que a palavra fala para a gente, porque ele vai falar para a gente, como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Sabe, a proteção do Senhor, ela não vem para nós de maneira sazonal, como às vezes a gente pensa. Às vezes a gente só confia no Senhor se o dia ruim chegar. A gente não confia no Senhor quando a gente vai planejar a nossa casa, mas é em vão construir a casa se o Senhor não estiver lá. É em vão o vigia estar na porta se o Senhor não estiver vigiando a cidade. É em vão. A gente precisa entender que a nossa confiança ao Senhor vem em primeiro lugar. Está no dia bom, glória a Deus por isso, confie no Senhor, porque o dia mau vai chegar. Ele está profetizando o dia mau para mim? Não, estou te falando uma realidade, o dia mau vai chegar. O dia da frustração chega. O dia de uma perca inesperada chega. Às vezes a gente perde um parente que a gente não espera. Às vezes a gente está esperando, né? Está hospitalizado, está doente, mas e quando é um acidente? Sumiu. Quantos velórios a gente não teve aqui? Não vou nem falar esse ano, nesse final de ano aqui na nossa igreja. Foram muitos, de parentes, de familiares, às vezes de algumas pessoas daqui. Foram muitos, porque a vida é um sopro. E quando o dia mau chega, e ele vai chegar, se a nossa confiança não estiver estabelecida no Senhor, como que a gente vai permanecer de pé? Mas se talvez você esteja no dia mau hoje, no dia ruim hoje, no dia da perda hoje, eu quero te falar que o dia bom também vai chegar. Mas para quando o dia bom chegar, que a tua confiança esteja estabelecida no Senhor. Porque quando a nossa confiança no dia mau está no Senhor, quando o dia bom chega, o nosso coração se enche de gratidão ao Senhor. O nosso coração revela aquilo que nós estamos cheios, que é a gratidão. Sabe, o nosso Senhor, assim como diz em Salmos 46, Ele será o socorro bem presente.
o dia mau vai chegar, ou talvez você esteja vivendo o dia mau, mas o nosso Senhor é o socorro bem presente, daqueles que confiam no Senhor. A gente sabe que a fornalha está quente, mas a gente sabe que dentro da fornalha terá o quarto homem. Não foi assim na fornalha ardente da Babilônia? Joga eles, 3 homens entram, quantos tem lá dentro? 4. Porque o Senhor não nos desampara no dia mau. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, tem para mim um dos textos bíblicos mais lindos que existe. Para mim você deveria gravar esse texto, ou melhor, tatuar esse texto no seu coração, para você não conseguir arrancar depois, mas tatue esse texto no seu coração, porque ele diz assim, pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que texto revigorante! Sabe por que esse texto é revigorante? Porque nós acabamos de ler, sabe o quê? Que o amor perfeito lança fora todo medo. É nesse amor perfeito que a nossa confiança está estabelecida. E se é nesse amor perfeito, a gente acabou de ler agora que não existe nada nesse mundo ou fora desse mundo capaz de nos separar do amor de Deus. Ou seja, não há nada nesse mundo capaz de nos separar do amor perfeito que lança fora todo medo e que é a base da nossa confiança no Senhor, de que Ele nos ama incondicionalmente. Que coisa maravilhosa. E aí a gente tem a certeza que não é das nossas capacidades, não é aquilo que nós fazemos ou nós imaginamos, e a banda pode subir, mas é o amor perfeito de Deus manifestado em Cristo, que nos mantém de pé no dia bom e no dia mau. É esse amor perfeito que lança fora os medos do nosso coração, as críticas, as inseguranças, as falhas, as dores, as percas. É nesse amor perfeito que nós encontramos força para vencer e avançar, porque Cristo é o que nos mantém de pé. E nada, absolutamente nada nesse mundo pode te arrancar das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada nesse mundo pode te arrancar do amor perfeito do nosso Pai. Nada pode te afastar do amor do nosso Cristo. Nada pode te tirar das mãos do nosso Senhor, porque Ele governa sobre todas as coisas. E quão maravilhoso é nós temos a nossa confiança em um Deus tão maravilhoso e incrível desse. Um Deus que não só garante que a nossa confiança nele será recompensada, de maneira que nós nos tornamos inabaláveis, ou seja, não importa o vento que dá, nós permanecemos firmes, não importa a maré que chega, nós permanecemos firmes, não importa o que aconteça, nós permanecemos firmes, ou seja, o Deus em quem nós confiamos, nos garante essa firmeza, nos garante que seremos inabaláveis, mas esse Deus também nos garante, que com base no seu amor perfeito, que lança fora todo medo, toda sombra de inconstância sai diante desse amor, porque Ele não é inconstante. Ele nos garante que nada, absolutamente nada, pode te separar desse amor. Absolutamente nada pode te separar do amor desse Deus, porque você está guardado na mão daquele que ninguém pode te arrancar. Fala assim para quem está do seu lado: ninguém, nem nada pode te separar do amor desse Deus. Nele você pode se tornar inabalável. E aqui está o hack para você fazer o ano de 2026 o melhor ano da sua vida. Confie no Senhor. Não tem uma outra palavra que eu possa te dizer agora para você ter um ano incrível, a não ser confie no Senhor. Isso não é uma garantia de que tudo vai dar certo em 2026, mas é a garantia de que em todas as coisas nós não seremos abalados, porque nós estamos firmados na rocha que é o nosso Cristo. E aí não importa se é o inferno, se é qualquer outra coisa, nada pode nos abalar, porque nossos pés estão firmados naquele que é a rocha. Por isso hoje eu queria te convidar a ficar em pé no seu lugar.
E nesse final de ano de 2025, e talvez enquanto eu estava falando, a tua mente foi fazendo uma retrospectiva do ano, pensando em tudo aquilo que deu errado, ou tudo aquilo que deu certo. Talvez esse ano não foi o melhor ano da sua vida. E enquanto estava no meu lugar, o Senhor colocou no meu coração que teve pessoas aqui nesse lugar que no ano de 2025, não é que teve um ano ruim, mas a pessoa classificou como o pior ano da sua vida. Porque foi um ano difícil talvez para você. Um ano onde tudo aquilo que você tinha uma expectativa, tudo aquilo que você idealizou não aconteceu. E como lidar com um ano desafiador desse? Como lidar com um ano onde tudo deu errado? Quando tudo saiu fora do controle? Eu respondo para você: confiando no Senhor. Porque talvez você perdeu o controle de tudo esse ano, mas Ele não perdeu o controle de absolutamente nada esse ano. E o mesmo Deus que manteve o controle esse ano está te convidando hoje a confiar o seu 2026 nas mãos dEle. Porque Ele pode fazer do ano de 2026 o ano mais incrível da sua vida. Porque no ano de 2026 você pode viver com Ele coisas sobrenaturais. E mais uma vez, não com uma promessa de que tudo vai dar certo, mas com a promessa de que Ele estará ao teu lado todos os dias da sua vida. Porque a promessa é: os que confiam no Senhor vão ser cercados e protegidos por Ele, e serão inabaláveis desde agora e para todo sempre. O Senhor está te convidando hoje, feche seus olhos, a você perder um pouco o controle. Nós somos falhos, nós somos inconstantes, e tudo que nós temos, possuímos, são falhos e inconstantes. Às vezes você confia em você mesmo, você é falho e inconstante. Às vezes você confia no que você possui, é falho e inconstante. Talvez a sua confiança foi em alguém que é falho e inconstante também. Te decepcionou, te frustrou, te machucou, te feriu. Mas hoje eu quero te convidar a rejeitar essa inconstância na sua vida, a começar 2026 construindo o seu ano naquele que é constante e inabalável. Eu quero te convidar a começar a construir o seu ano naquele que é a rocha da tua salvação, naquele que te garante que nele você não será abalado. Por isso, nesse momento, com os seus olhos fechados enquanto a banda canta, eu não vou te convidar a sair do seu lugar, eu quero que você faça isso no seu lugar mesmo, mas que você começasse a fazer uma reprise agora do teu ano, e pensar como que foi o meu ano de 2025, e começar com as suas palavras, falar: Senhor, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez em 2025. Comece a agradecer agora ao Senhor por todas as coisas boas que o Senhor fez na sua vida nesse ano. Mas eu quero te pedir uma loucura agora. Eu quero te convidar a você a começar a agradecer agora pelas tempestades que você viveu nesse ano, pelos dias maus, pelas dificuldades, pelas percas. Comece a falar: Senhor, obrigado. Porque talvez agora você nem entenda por que tudo isso aconteceu. Talvez você não entenda por que você viveu tudo isso nesse ano. Mas eu posso te garantir uma coisa: que todas as coisas, não são algumas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são algumas, mas são todas. Não são essas, mas são todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes a gente não entende o agora, mas quando chega o amanhã, a gente entende que Deus tinha o controle e um propósito para todas as coisas. E aí a gente consegue entender. Mas eu quero te convidar hoje a não esperar o amanhã, mas já exercer a tua gratidão hoje, falando: Senhor, obrigado. Eu não entendo, Pai, aonde o Senhor quer chegar com tudo isso, mas obrigado ainda assim, Senhor.
eu não entendo por que eu passei por tudo isso, mas obrigado ainda assim, Senhor, porque eu sei que o Senhor cuida de mim, eu sei que o Senhor me cerca, como os montes cercam Jerusalém, eu sei que o Senhor é a rocha da minha salvação, eu sei que o Senhor é a minha proteção, e que se o Senhor permitiu isso na minha vida, é para o meu bem, é para o meu crescimento, é para que o Senhor desenvolva algo em mim, é para que o Senhor gere algo em mim. E eu quero te convidar em um segundo momento, você consagrar o teu ano de 2026 ao Senhor, falando: Pai, o ano de 2026 é teu. Eu entrego o controle de tudo em tuas mãos, os meus planos, os meus sonhos, as minhas metas, eu entrego tudo em tuas mãos e falo: Pai, eu confio no Senhor. Pai, realiza aquilo que o Senhor desejar na minha vida no ano de 2026. Então, enquanto a banda estiver cantando, eu quero te convidar a fazer esses 2 momentos no seu lugar, a agradecer tudo que você viveu em 2025, mas também consagrar o seu próximo ano ao Senhor em nome de Jesus.